Olá! Hoje, na nossa análise, a gente mergulha numa polêmica quente. Valência, o clube espanhol, contra a Netflix. Tudo por causa do documentário sobre o Vinícius Júnior, o Baila Vini. Exatamente. O centro da discórdia é como o documentário retrata um incidente de racismo que aconteceu lá no estádio Mestalla, a casa do Valência, contra o Vini Júnior, né? Isso foi em 2023. Sim, o clube soltou uma nota oficial bem forte. Falam em injustiça, falsidades contra a torcida deles no filme. Isso. E querem que a produtora corrija isso logo. Mencionaram até que podem ir para a justiça. Mas assim, qual é o problema específico com as imagens? O que eles contestam exatamente? Olha, segundo o jornal Marca lá da Espanha, a reclamação principal é sobre as cenas que mostram a torcida gritando um mono, né, macaco pro Vini Júnior. Certo. O Valência agora está dizendo que não foi isso. Que o grito, na verdade, era tolo. Tolo? Nossa, muda completamente o sentido. De macaco para tolo. É uma alegação bem diferente. É bem diferente. E chama atenção, né? Especialmente quando a gente lembra que aconteceu depois daquele jogo de 2023. As consequências foram bem concretas. Verdade. E tem um detalhe. O Valência já tinha, barrado a equipe de filmagem da produtora no estádio antes. Não queriam eles lá. E a Netflix falou alguma coisa? Até agora nada. Silêncio total por parte da Netflix sobre essa exigência do Valência. Ok. Então, para a gente entender bem essa briga atual, acho que vale a pena voltar um pouco, né? Relembrar o que rolou naquele dia, em 2023, foi ali o estopim de tudo. Com certeza. Fundamental. Foi em 21 de maio de 2023, jogo Valência contra Real Madrid, e olha, não faltam relatos, vídeos, Sim, eu lembro bem. confirmando os insultos racistas da arquibancada para o Vini Júnior. E o grito de mono foi um deles, claramente identificado na época. Lembro que o jogo chegou a ser interrompido, né? Foi uma confusão. Isso, parou, ficou parado por uns 5 minutos mais ou menos, e teve aquela imagem fortíssima que rodou o mundo, do Vini Júnior chorando em campo muito abalado. Nossa, é verdade. Aquilo foi pesado, marcou muito. Demais. Um impacto gigantesco, repercussão global mesmo. E não ficou só na comoção do momento, né? Teve desdobramento real depois disso, consequências práticas. Definitivamente não ficou só nisso. O caso foi para frente, foi investigado, e o resultado foi que 3 torcedores do Valência foram identificados e condenados. Condenados? Pelo quê, exatamente? Crime de ódio. E com agravante de discriminação racial. Foi bem específico. Crime de ódio com agravante racial. Caramba! E qual foi a pena deles? Então, para cada um dos 3, 8 meses de prisão e, além disso, ficaram proibidos de frequentar estádios de futebol por 2 anos. 8 meses de prisão e banimento dos estádios por 2 anos. É uma pena séria. E o clube? O Valência sofreu alguma coisa também? Sim, o clube também. O Valência CF levou uma multa de 45 mil euros, justamente por causa desses insultos racistas que partiram de setores da sua torcida naquele jogo. Entendi. Então, 45 mil euros de multa para o clube. Bom, resumindo aonde a gente está agora. O Valência está dizendo que não foi mono, foi tolo, exige que a Netflix se retrate e ameaça processar. E a Netflix está quieta. É isso. Exato. E o ponto que fica, que é fascinante nisso tudo, é justamente esse contraste, né? Hum. De um lado, essa nova versão do clube, falando em tolo. Do outro, você tem as consequências legais e financeiras bem documentadas lá de 2023. Gente condenada por racismo, o próprio clube multado por isso. Pois é, fica uma dissonância clara, né, entre o que se alega agora e o que foi apurado e decidido antes. Exatamente. Uma dissonância bem evidente. Perfeito. E talvez isso leve a gente para uma reflexão um pouco maior, né? Saindo um pouco dessa briga específica de qual palavra foi dita, mono ou tolo. Sim. O que essa controvérsia toda mostra sobre como as instituições, os clubes, lidam com esses episódios de racismo que são documentados, filmados, especialmente quando a mídia revisita isso tempos depois? Como essa tentativa de reinterpretar os fatos pode impactar a maneira como a gente vê a responsabilidade, né? Fica aí pra gente pensar.